Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar a respeito de uma criatura tão abençoada que foi Chico Xavier, né? Agradeço o convite e digo que em uma hora é muito pouco para a gente falar sobre uma alma tão iluminada que foi Chico Xavier. Sei que nós temos oportunidades com outros palestrantes também em outras semanas, né? Tanto nas semanas que passaram como nas que estão por vir. Creio que cada um pode trazer, acrescentar um pouquinho a mais a respeito da vida desse grande ser, mas é sempre uma lição e nunca é o suficiente, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais a respeito da vida e do exemplo que foi Chico Xavier. Francisco de Paula Cândido Xavier, esse era o seu nome de registro, que ele nasceu em 2 de abril de 1910, né? Registrado com esse nome. Posteriormente, ele passou a se chamar Francisco Cândido Xavier, ele fez essa alteração em cartório, mas o nome de registro é Francisco de Paula Cândido Xavier, porque ele nasceu no dia de São Francisco de Paula. Então, em função disso, o pai colocou este nome nele. Então, ele nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, e ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, na cidade de Uberaba. Francisco Cândido Xavier, ele viveu 75 anos de sua vida ininterruptos em trabalho ao próximo, em servir ao próximo, com amor, com muita humildade, com muita consciência, com muito entendimento, à altura da grandeza desse espírito, né? Ele teve a oportunidade de vivenciar aqui na Terra, nos trazendo o exemplo redivivo de Cristo, né? Foi um missionário, porque poucas pessoas conseguiriam acompanhá-lo durante toda a sua trajetória. Chico trabalhava incessantemente, das 7 da manhã até as 3, 4, 5 horas da manhã, se fosse preciso, do dia seguinte. Então, Chico era uma grande alma, e as pessoas se aproximavam de Cristo, de Chico, porque sentiam saudade de Jesus, sem dúvida nenhuma. E quando ele desencarnou, no dia 30 de junho de 2002, eu não sei se vocês se lembram, mas foi exatamente no dia em que o Brasil foi pentacampeão na Copa do Mundo. Chico dizia e pedia para a espiritualidade, pedia, né, para que ele pudesse desencarnar no momento em que os brasileiros estivessem muito felizes, porque assim as pessoas não sentiriam a falta dele, né? Como que isso poderia acontecer? A gente se pergunta, né? Sentir a falta de Chico, isso é óbvio que sentiríamos, né? Mas realmente foi um momento em que os brasileiros estavam muito felizes. Então, sentimos sim a falta de Chico, sem dúvida nenhuma, mas foi como ele merecia, um desencarne calmo. Segundo as pessoas que estavam próximas a ele, diziam que parecia que ele continuou em prece no momento em que ele desencarnou. Que ele estava e continuou em prece. Só que eu não tenho a menor dúvida, não temos a menor dúvida, né, de que no plano espiritual havia uma festa gigantesca com a volta de Chico para o plano espiritual, né? Os pais dele se chamavam João Cândido Xavier e Maria João de Deus. Sua mãe, que faleceu quando ele tinha apenas 5 anos de idade, né, ele teve a oportunidade pela sensibilidade de Chico, porque Chico era uma criança sensível desde o seu nascimento. Ele já tinha percepções, visões, entendimento, assim, não entendimento pela sua maturidade ainda muito pouca, né, enquanto encarnado, mas ele já tinha toda a sensibilidade. Ele via, ouvia, sentia, conversava, tanto com encarnados quanto desencarnados. Muitas vezes ele não sabia discernir se era encarnado ou desencarnado, né? Tamanha era a sensibilidade dele. E quando a mãe dele estava próximo de desencarnar, ele já pressentia isso. Então, aos seus 4 anos, ele narra que ele se lembra disso, que ele sentia que a mãe estava próxima a desencarnar. Então, naquela época, eles tinham o hábito de colocar as cadeiras na calçada e conversar entre os vizinhos, né? E as crianças brincarem na rua de bola, de boneca. E ele pedia permissão para a mãe dele para ficar ali ao lado dela.
Ele não ia brincar com os amigos, com os primos, ele ficava ali ao lado da mãe e de uma vizinha que costumava sentar com ela, porque ele queria usufruir ao máximo da presença da mãe. Então ele ficava ali, só penteando os cabelos dela, que ela tinha cabelos longos, pretos, né, negros cabelos, e ele ficava ali penteando o cabelo dela, acariciando, aproveitando, tentando aproveitar ao máximo da presença da mãe naquele momento, porque ele sentia que ela estava próxima de desencarnar. Tanto é que no ano seguinte ela veio a faltar. E nisso Chico também já sentia essa necessidade do afeto materno, né, da proximidade da mãe. Ele já sentia a falta que ela iria fazer e também já sentia tudo que ele iria passar, todo o sofrimento que ele ia vivenciar em função de se tornar órfão. Porque foi assim que aconteceu, né, que a mãe dele faleceu, ele tinha 5 anos, apenas 5 anos de idade, e o pai não tinha condições de cuidar de todos os filhos, que eles eram em muitos. Então foi necessário que o pai distribuísse uma parte dos filhos, né, um pouco dos filhos. Isso era um hábito da época, né, quando o pai não tinha condição de cuidar, dava para uma madrinha, para uma tia, para uma avó, enfim. E ele foi morar com uma madrinha. A madrinha é uma mulher muito perturbada, obsediada, sem dúvida nenhuma, instrumento da espiritualidade, tentando fazer com que o Chico não cumprisse a missão dele na Terra, né? Acho que eu fiz alguma coisa aqui que não... Enfim, mas aqui fala sobre o desencarne da mãe, que foi 29 de setembro, onde ele foi morar com a sua madrinha. E nessa ocasião, ele era muito maltratado pela madrinha. Ele narra que o sofrimento era tão grande que ela chegava a bater nele 3 vezes por dia, pelo menos, né? Fora as garfadas que ela dava na barriga dele para torturá-lo. Era uma verdadeira tortura. Para uma criança dos 5 aos 7 anos viver isso foi muito difícil. Só que ele também tinha um amparo da mãe, um amparo espiritual, que ela nunca abandonou ele. Não permitiu que ele ficasse sozinho um minuto. E ela se fazia presente na vida dele sempre que ele precisava de apoio, de auxílio, de amparo. E ela acariciava, cuidava dele e dizia que ele precisava ser firme, forte naquele propósito, que ele era um menino bom, que ele ia conseguir superar aquilo, que era para ele obedecer ela e que não era para ele contrariá-la. Porque olha a orientação da mãe, né, do espírito da mãe já nesse momento. Porque ela dizia para ele, falava: filho, você tem que tomar cuidado, não ceda às irritações dela, seja humilde, seja simples e obedeça em tudo que ela quiser, em todas as insandices que ela disser, você acate, porque ela pode em algum momento machucar os seus braços e você vai precisar de utilizar eles daqui a um tempo. Então ela já sabia da grandiosidade da missão de Chico e ela orientava para que ele tivesse paciência com a madrinha, para que ele não se machucasse, não viesse a prejudicar em nada na missão que ele havia se proposto a cumprir, né? Desencarne da mãe. Seu pai se casou novamente 2 anos depois, então aos 7 anos, né? Quando o Chico estava com 7 anos, o pai se casou novamente com a senhora Cidália Batista. E ela pediu para que o esposo trouxesse todos os filhos de volta para casa, né? Porque ela teria a oportunidade de cuidar deles, né? Eles, enquanto família, teriam a oportunidade de cuidar deles. Então foi quando ele voltou para a casa do pai, aos 7 anos de idade, cessadas as torturas com a madrinha, que você já deve ter ouvido também outras histórias absurdas dessa mulher, que provocava em Chico, que torturava ele, porque ela também tinha um filho, e ela fazia com que o filho se sobrepusesse sempre ao Chico, humilhando o Chico, em uma dada situação, que vocês devem conhecer essa história, que havia uma ferida, surgiu uma ferida na perna do filho dela, e essa ferida não curava, e aí uma vez uma mulher disse para ela que para curar aquela ferida, precisava de que passasse a saliva de uma criança em jejum, todos os dias de manhã. Mais do que depressa, o que ela fez? Ela obrigava Chico, todos os dias de manhã, em jejum, lamber a ferida do primo, né? No caso do filho da madrinha. E qual foi o conselho da mãe? Faça, filho. Vai e faça. Obedeça a ela. Isso vai passar. E assim o fez, e em menos de um mês ele curou. A perna do menino foi curada, né?
segundo eles, graças à saliva de Chico, né? Então a Cidália, a dona Cidália, ela foi uma segunda mãe para Chico Xavier. Ela não compreendia o que acontecia com ele, mas ela apoiava. Mesmo sem entender o que se passava na cabeça daquela criança, ela sabia que era algo muito maior do que o seu próprio entendimento e do que o entendimento dele. No entanto, que ela dizia para ele, falava assim: Chico, não conte isso para ninguém, conte só para mim. Conte só para mim, mesmo eu não entendendo do que se trata, mas eu estou aqui e eu não vou te julgar, eu vou te apoiar, eu vou te amparar. Então ela se tornou uma confidente do Chico, até os 21 anos, né, de idade, que foi onde ela desencarnou. Então Chico sentiu muito, muito, muito desencarne dela. No entanto que na ocasião de quando ela estava muito doente, ela foi amiga, muito próxima de Chico durante todo esse período. E quando ela estava próximo do desencarne, ela chamou o Chico no quarto e falou: filho, eu vou desencarnar, eu sei que eu vou morrer. E ele, muito sentido, falava: não, por favor, você permaneça conosco, não vai, né? Sentido pela falta que ela iria fazer, né? E ele narra que, sem dúvida nenhuma, essa foi uma das noites mais angustiantes da vida dele. Ele fala que, no entanto, que no dia seguinte que ela falou isso para ele, ela realmente desencarnou. E naquela época as pessoas faziam o velório em casa, né? Então eles abriam na mesa principal da casa, colocavam o caixão com a pessoa falecida, e os vizinhos, os amigos, os parentes vinham até a casa para poder acompanhar o velório. E no momento do velório dela, Chico estava presente, e ele fala que, pela visão, através da visão espiritual dele, o teto se desfez naquele momento, enquanto ela estava sendo velada, e desceu uma estrada de luz do céu até o caixão dela. Imagina a beleza disso, a dor dele vendo aquilo, a angústia, mas ao mesmo tempo a beleza dessa grande oportunidade, vamos dizer assim, né? Então essa estrada de luz foi descendo, e dessa estrada veio acompanhando 12 bolas de luz, muito brilhantes, ele fala. E essas luzes, ao se aproximarem do caixão, se transformavam em anjos alados. E cada uma delas se aproximava do corpo de Dona Cidália, tocava, beijava aquele corpo e saía. Todos eles, né? Esses 12 anjos. No momento em que o último anjo deu um beijo nela, ela se desprendeu do corpo. E ela olhou para o Chico, viu, percebeu que ele estava vendo ela, que ele estava presenciando tudo aquilo, se despediu dele, se tornou um anjo também e saiu pela estrada junto com os outros companheiros. Olha a beleza disso. E a angústia de Chico vendo isso também, sabendo que não poderia mais contar com ela encarnada aqui na Terra, né? Seu primeiro trabalho foi em uma tecelagem aos 8 anos de idade. Por que Chico começou a trabalhar tão cedo? Foi por orientação do padre Sebastião, que era o padre da cidade de Pedro Leopoldo, de onde eles frequentavam, da igreja de onde eles frequentavam, e o Chico era coroinha, foi coroinha até os 17 anos dessa igreja junto com esse padre, que era um grande amigo de Chico também, um grande companheiro, que também não compreendia as experiências que Chico vivia, mas sabia que ele era uma grande alma, né? Por que o padre orientou que ele fosse trabalhar aos 8 anos? Porque o pai dele queria que ele fosse internado. O pai dele queria que ele fosse internado num hospital de loucos, porque Chico, desde essa época, já levantava de madrugada e saía falando dentro de casa. Ele estava incorporado, com certeza, dando notícias dos mortos de Pedro Leopoldo. Ele ia falando de fulano, de Beltrano, não sei o quê, pessoas que já tinham desencarnado. Então o pai dele achava aquilo um absurdo, né? E entendia e tratava ele como um louco. Então o padre sabia que era algo muito além, muito maior do que uma loucura, né? Não era uma loucura, que era realmente algo que Chico precisava de trabalhar e desenvolver. Então, para que Chico não fosse internado em um hospício na época, o padre orientou que ele fosse trabalhar nessa tecelagem. E lá ele tinha um amigo chamado Orides. E esse amigo gostava muito de Chico, e ele achava o Chico muito magrinho, muito franzino, e ele realmente era muito miúdo, né? E aí, o que ele fazia? De madrugada, ele trabalhava até as 2 horas da manhã, muitas vezes. Então, de madrugada,
Ele pegava o Chico, colocava numa caixa de papelão, fazia o Chico entrar lá dentro da caixa de papelão, pegava um monte de algodão e cobria o Chico com aquele algodão, porque ele achava que o Chico não ia aguentar o frio da madrugada. Então ele protegia, ele acalentava o Chico, ele colocava para que ele não passasse frio e não se prejudicasse. Chico estudou 5 anos, ele estudou até o 4º ano. Ele entrou nessa época, né, com entre 8 e 9 anos de idade na escola, e ele estudou durante 5 anos. Ele repetiu o último ano, porque ele sofreu uma infecção nos pulmões devido à poeira, ao pó desse algodão, da tecelagem. Então ele faltava muito, precisou faltar muito no último ano. Então foi onde ele repetiu, até ao 4º ano, né? Ele frequentou o colégio até o 4º ano. Sua primeira psicografia foi aos 12 anos de idade. Por que eu coloquei ali, entre aspas, primeira psicografia? Porque a maioria das pessoas não entendem como sendo a primeira psicografia. E sim a primeira psicografia quando ele estava com 17 anos, em uma outra situação que eu vou falar mais pra frente. Mas por que consideramos sim uma primeira psicografia? Porque quando ele tinha 12 anos de idade, o governo de Minas Gerais promoveu um concurso de redação. Em comemoração aos 100 anos da independência, que isso foi em 1922. Chico estava com 12 anos de idade. Então ele foi participar desse concurso. E no momento de escrever a sua redação, ele estava lá concentrado, pensando no que ele ia escrever, e de repente apareceu um homem ao lado dele, surgiu um homem ao lado dele, e começou a dizer o que ele precisava escrever. Ele achou aquilo tudo muito estranho. Ele olhava para o lado, não entendia por que aquele homem estava falando aquelas coisas para ele. Olhava para um outro, via que todo mundo lá concentrado, escrevendo a sua redação. E aí Chico perguntou para o amigo do lado, Alencar, o nome do amigo, Alencar, você está vendo esse moço aqui falando esse monte de coisa? Ele está falando esse monte de coisa, eu não sei por que ele está falando, você está vendo ele? E aí o amigo dele olhou para ele e falou assim, Chico, para com isso. Você está aí com medo de escrever a redação, você está com medo de não conseguir escrever essa redação aí, pode parar com essas coisas. E aí ele viu que o menino não estava vendo nada. Aí ele foi lá na professora, Rosária é o nome da professora. Professora, tem um homem ali ao lado da minha carteira que ele está dizendo coisas para eu escrever. E ela falou, Chico, isso é coisa da sua cabeça. Pode parar, vai lá na sua mesa, vai lá na sua cadeira e vai escrever a sua redação. Isso é coisa da sua cabeça. Mais uma vez, incompreendido, voltou para sua mesa, sua carteira, e começou a escrever o que o homem estava dizendo a ele. Escreveu toda aquela narrativa. Chico ficou em 3º lugar, ganhou medalha de bronze por sua redação no concurso em homenagem aos 100 anos de independência do Brasil. Né? Talvez, se não fosse por alguns motivos políticos, Chico talvez teria ganhado em 1º lugar, por que não? Né? E os amigos todos revoltados, porque onde já se viu, imagina, aquele menino ia conseguir pegar em 3º lugar no estado de Minas Gerais, passar no concurso em 3º lugar? Não. Muitos dos amigos falavam que ele tinha copiado, que ele tinha copiado de algum lugar aquele texto, né? E Chico falava que não, que não, que não. E aí eles todos indignados propuseram para que Chico escrevesse novamente outra redação, com outro tema. E aí a professora estava ali, né, tentando controlar a situação, meio relutante, mas no final das contas não conseguiu ceder à pressão dos colegas de Chico e acabou permitindo que Chico escrevesse outra redação na lousa. Mas qual seria o tema? Uma das amigas, uma das colegas de Chico de sala, estava auxiliando o pai dela na construção da casa da família, né? Ajudava a carregar tijolo, as coisas, né? O material de construção. E aí ela sugeriu, areia, eu carrego areia todo dia, areia. Tá bom. Chico foi para a sala então, para a lousa, para escrever algo sobre areia. E aí surgiu o mesmo amigo, o espírito ali presente que auxiliou ele na redação, surgiu ao lado dele e falou, vai lá, Chico, eu tô aqui para te apoiar, para te ajudar. Aí Chico começou a escrever na lousa. Aí ele escreveu a seguinte frase: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Como que uma criança de 5 anos escreveria isso? Simplesmente a professora proibiu qualquer um dos alunos que tocassem neste assunto, de espírito, de desencarnado, encarnado, de pessoas invisíveis, né? Então, a partir dali, Chico já era muito discriminado,
pelos amigos e por outras crianças. Mas a professora também entendeu aquela situação e conseguiu manter o controle, né? Em maio de 1920, Chico viveu sua adolescência como coroinha na igreja e tudo mais, trabalhando sempre. Em maio de 1927, conheceu o casal José Hermínio Perácio e a dona Carmen, onde teve contato pela primeira vez com as obras de Kardec. Como que se deu esse contato? Como que ele conheceu esse casal? Esse casal, eles vieram de Belo Horizonte para dar um apoio à família de Chico, porque a irmã dele estava muito doente perante a medicina. Ela já tinha passado por muitos médicos, psiquiatras, outros médicos, e ninguém entendia o que ela tinha. Ela, na verdade, estava sendo obsediada, né? Com uma obsessão muito forte, uma possessão muito forte, e nada conseguia controlá-la. Então, o pai dele ficou sabendo desse casal de Belo Horizonte e resolveu convidá-los para vir até a casa de Chico. E aí eles vieram e aí, em contato com Chico, perceberam toda a sensibilidade e mediunidade que Chico já exercia, mesmo sem ter o conhecimento consciente da doutrina espírita, né? Então eles vieram, começaram a perceber toda essa disponibilidade que Chico já exercia para a mediunidade, apoiaram, né, a família com relação ao cessar dessa obsessão com a irmã, né, de Chico, e aí eles começaram a trazer para Chico, eles trouxeram de presente para Chico os 2 primeiros livros que Chico teve contato, que foi o Livro dos Espíritos e o Evangelho, segundo o Espiritismo, e que para Chico eram os principais livros que ele trazia de cabeceira até o final de sua vida aqui na Terra, né? E aí, no mesmo ano, em junho, com o auxílio de outras pessoas, ele fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Percebem que em apenas um mês do conhecimento, do entendimento da doutrina espírita, através das primeiras obras de Kardec que ele teve contato, em apenas um mês ele já resolveu, ele com o apoio de outras pessoas, já resolveram fundar uma casa espírita. Ou seja, apenas com o contato do livro, ele já trouxe à tona todo o conhecimento que ele já tinha a respeito do entendimento espiritual, né? Toda aquela bagagem que ele já tinha. Se dirigiu até o padre, amigo dele, pediu desculpas, mas informou ao padre que ele não retornaria mais à igreja para as missas, para participar da comunhão, né? Porque o coração dele, ele sentia que o coração dele era tomado de outra filosofia, né? Diferente do que a igreja pregava. E Chico, mesmo na igreja lá enquanto coroinha, ele via os espíritos andando pela igreja. No momento da consagração da hóstia, ele via a luz descendo do alto no altar enquanto o padre ele abençoava a hóstia. Ele via toda aquela luminosidade e tudo mais. Então, o padre abençoou ele, porque o padre entendia que ele tinha algo muito maior pela frente, que ele tinha algo que ele precisava colocar em prática, precisava vivenciar. Se colocou, né, à disposição como amigo, como companheiro de jornada em direção a Deus aí, mas abençoou o Chico no seu caminho, né? E aí, em julho do mesmo ano, começaram as psicografias que deram início ao seu trabalho na doutrina espírita. Ou seja, em 2 meses ele passou a conhecer a doutrina através dos livros e já começou a psicografar. Por isso que eu falo que a maioria das pessoas considera o início do trabalho mediúnico de Chico nesse período, entendeu? Isso não significa que ele já não tenha psicografado antes, né? Como nós comentamos na outra situação. Nos 9 primeiros meses da fundação da casa, houveram muitas pessoas que trabalhavam junto com o Chico nesse período, desencarnaram. Então, no final de aos 9 meses de criação da Casa Luiz Gonzaga, Chico contava apenas com o apoio do seu irmão, José, e de um outro companheiro de trabalho, que acabou deixando também a casa espírita em função da sua esposa, que era muito católica, e acabou convencendo de não mais frequentar a casa espírita, né? Nesse meio tempo também, Chico, com o trabalho na casa espírita, ele trabalhava numa venda. E o dono da venda pediu para que ele fosse aguar a plantação de alho, né, que ele tinha uma plantação de alho. Ele estava lá, Chico, aguando plantação de alho. E aí se aproxima o espírito de Augusto dos Anjos,
Augusto dos Anjos é um grande poeta brasileiro, né, que traz temas super complexos como universo, cosmos, né? E aí ele se aproxima de Chico e começa a dizer a Chico palavras, começa a citar um poema que era para Chico memorizar e escrever, né? Só que ele fica irritado com o Chico, porque o Chico não consegue memorizar todas as palavras e tudo que ele diz, porque era extremamente complexo para uma pessoa que estudou até o 4º ano, né, da escola. Então, ele ainda tinha, além de ouvir, né, memorizar todas aquelas palavras, daqueles poemas, ele ainda tinha que chegar na venda e passar limpo, né, escrever tudo aquilo. Então, para ele era muito difícil isso. Mas Chico conseguiu, né, e aí com esses poemas que Chico começou a escrever, acredita-se, não tem essa comprovação ainda, mas acredita-se que foi o seu irmão José que começou a encaminhar para um médium no Rio de Janeiro, Inácio Bittencourt, um médium muito conhecido no Rio de Janeiro, começou a encaminhar esses poemas para esse médium lá no Rio, que começou a publicar no jornal Aurora, que existia lá no Rio de Janeiro. Esses poemas passaram a ser publicados e ele assinava como Francisco Xavier ou F. Xavier, né? Ele não colocava nenhum codinome e nem o nome do espírito que havia citado a ele. E aí, a partir disso, ele começou a chamar a atenção do pessoal da Federação Espírita, que começaram a ler aqueles poemas que ele trazia no jornal, né? Manuel Quintão, então, da Federação Espírita, encaminhou algumas cartas para Chico, tentando conversar com ele, entender aqueles poemas, né, que ele trazia e mostrar para ele a importância e a grandiosidade daquele trabalho, que manter a publicação no jornal apenas não era suficiente, que ele precisava escrever um livro, que ele precisava compilar em um livro todas essas informações, né? Aqui, aí nesse meio tempo, houve a morte de Dona Cidária, em 19 de abril de 1931, e aí foi onde Chico publicou o primeiro livro, chamado Parnaso de Além Túmulo, que ele era composto por 56 sonetos. A sua primeira edição foi composto por 56 sonetos de vários espíritos. E também neste meio tempo, que foi em 1932 o lançamento do livro. Neste meio tempo, por volta de 1931, um pouquinho antes da publicação, foi quando Chico assumiu o seu compromisso. Já havia assumido há muito tempo, né? Mas aqui deu início aos seus trabalhos com Emmanuel, aqui na Terra. Então foi a partir desse período que o espírito de Emmanuel passou a acompanhá-lo incessantemente no seu trabalho, auxiliá-lo, assim como tantos outros espíritos que também se comunicaram através de Chico, né? Humberto de Campos, enfim, uma série de outros espíritos, o André Luiz, as obras de André Luiz, né? A partir daí que Chico teve o apoio e a parceria desses espíritos para trazer as obras que nós temos hoje, né? Então, como eu havia citado, em 9 de junho de 1932, foi a publicação do livro Parnaso de Além Túmulo, composto por 56 sonetos. Foi onde tornou-se um fenômeno editorial, publicado no Jornal Carioca. Depois disso, o livro ele foi publicado no Jornal Carioca, chamando a atenção da Academia Brasileira de Letras. Várias pessoas que compunham, né, cadeiras na Academia de Letras se estupefaram com os poemas que Chico trazia, e aí ele fala, alguns deles, como Monteiro Lobato e Humberto de Campos, já ainda encarnado, né, que neste momento ele ainda estava encarnado, eles falavam que se esses poemas fossem mesmo de Chico Xavier, ele poderia, mesmo tendo até o 4º ano de idade, ocupar quantas cadeiras ele quisesse dentro da academia, né? Tamanha era a beleza e a grandiosidade desse trabalho. Chico teve a oportunidade de vivenciar todas as modalidades da mediunidade trazida por Kardec em O Livro dos Médiuns. Essa citação é muito interessante porque eu vi ela num documentário e eu achei ela muito interessante porque se formos analisar toda a vivência de Chico, todos os tipos de mediunidade realmente trazidas pelo Livro dos Médiuns, Chico exerceu, seja ela de fenômeno físico, a clarividência, a psicografia, enfim, todos os tipos de mediunidade trazida por Kardec, Chico exerceu. Tamanha era a sensibilidade e o trabalho que Chico, a missão que Chico veio cumprir na Terra, né?
E ele sempre muito incompreendido por toda a sua família, então ele tinha dificuldade muitas vezes do apoio das irmãs, do próprio pai, ele não tinha essa condição, né? Ele se comunicava com as pessoas por telepatia muitas vezes, então ele percebia tudo que as pessoas estavam pensando. Imagina o controle que um homem como esse precisa ter. Saber o que as pessoas estão pensando, ouvir o que as pessoas estão pensando e mesmo assim se calar. Porque ele era muito humilde. Ele era extremamente humilde. Ele entendia o que as pessoas falavam, às vezes falava com as pessoas em pensamento e as pessoas entendiam. Teve uma situação que foi narrada por um dos participantes desse documentário que eu falei, em que o Chico ele foi a um centro em São Paulo, e nesse centro ele foi dar a comunicação, e o trabalho começava às 8 horas da noite, né? E ele estava lá escrevendo cartas, né? E ele entrava num transe profundo neste momento, e ele estava lá trabalhando, e aí em um dado momento o presidente da casa chegou até uma das trabalhadoras, né? Uma das dirigentes, e falou... Dona fulana, não me lembro, não me recordo agora o nome da senhora. Eu fechei os portões da casa, tá? Porque senão não para de entrar gente. Ela olhou para ele e falou assim, mas você avisou Chico? Aí ele falou assim, não fala para ele não. Porque se eu falar para ele vai querer que abre. Então não fala, não deixa ele saber. Ela ficou quieta, né? Tá bom. Daí a pouco, Chico falou, Gael, vem cá, meu nego, para ele. Faz um favor, ele Chico do outro lado do salão, faz um favor para mim, abre o portão da casa, porque enquanto estiver pessoas entrando aqui dentro, enquanto estiver alguém que queira me dar um abraço, aqui eu estarei. Isso eram 4 horas da manhã, um trabalho que havia começado às 8 horas da noite. Então olha a disponibilidade deste homem, né? Quantas mensagens psicografadas que ele trouxe, sem muitas vezes fazer ideia das informações que estavam sendo trazidas ali, porque a maioria delas eram informações muito precisas de todas as cartas que ele trazia. Muitas delas foram usadas em julgamento, algumas até inocentaram pessoas por trazer fatos que não tinham conseguido ser provados anteriormente, né? E a gente tem relatos no filme, que tem o filme da vida, se eu não me engano, não sei se é das Mães de Chico ou da vida de Chico Xavier, que traz esse relato de um caso, acho que é Mães de Chico, que traz o relato de um caso específico, que um rapaz foi inocentado por causa de uma carta trazida por Chico. E olha quanto consolo ele teve a oportunidade de trazer através de suas mãos. Detalhe, todas essas cartas eram autênticas, porque as assinaturas batiam com as assinaturas dos documentos das pessoas que se comunicavam através dele, né? As flores que ele distribuía, porque o Chico distribuía muitas flores para as pessoas que o visitavam, a emanação dos fluidos, os fluidos que ele emanava, essas flores absorviam e eram levadas para as casas dessas pessoas que levavam as flores que Chico dava. E as pessoas que moravam nessas casas eram atingidas por esses fluidos. Todos falam a respeito da áurea de Chico Xavier, né? Do tamanho que ela era, do quanto ela alcançava as pessoas, da paz que as pessoas sentiam ao se aproximar dele, da vontade de se tornar pessoas melhores, da vontade de ser melhor. Né? Olha o tamanho disso, né? E ao mesmo tempo de forma tão humilde, de forma tão simples. Porque a quem se aproximava ele, qual era o primeiro ato que ele fazia? Ele beijava as mãos dessa pessoa, em sinal de humildade, né? Tem um outro caso muito interessante que é citado também, sobre um presidente da Federação Espírita do Paraná, numa ocasião, em uma reunião que ele teve, né? De uma casa de dirigentes, e Chico estava presente nesse momento, que não foi no Paraná. Esse era o presidente da Federação do Paraná, ele estava próximo a Chico. E aí no sábado eles estavam lá em reunião, e aí Chico comentou com ele a respeito da morte da mãe dele. Ele ouviu, né? Virou para mim e falou assim, olha, eu acho que está acontecendo algum problema aí. Chico falou a respeito do desencarne da minha mãe não morreu, minha mãe está viva.
estava com ela agora de manhã. Minha mãe não morreu. Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo com o Chico. Tudo bem, passou a reunião, à noite ele foi para o hotel. Quando ele chegou no hotel, havia ligação da família, ele retornou, a mãe dele havia falecido. Então, no momento em que a mãe dele falecia, Chico disponibilizou para ele, disse a ele sobre a morte da mãe, né? Então, Chico não tinha nenhum... Era ele que não conseguia entender, tamanha a capacidade de entendimento e a compreensão e a amplitude, né, da mediunidade de Chico. Outra situação bem interessante também, citada neste documentário, muito interessante, lembrando o que lembro de Chico, se eu não me engano o nome do documentário. Eles narram um caso de um senhor, amigo de alguns amigos de Chico, que ele tinha uma ferida na perna muito grande e que nada sarava. Vários médicos ele tinha ido e nada sarava essa ferida, nada sarava essa ferida. E aí ele resolveu ir até Chico. De tantas pessoas falarem, vai lá, vai lá, vai lá. Porque Chico não só psicografava, não era só esse tipo de auxílio. Chico dava todo tipo de assistência. Tudo que era possível que ele fizesse, ele fazia pelas pessoas, né? E aí ele foi, esse senhor foi até ao Chico, né? E a hora que ele chegou no centro, já tinha acabado os trabalhos e o Chico estava saindo, estava no portão. E aí ele foi chegando, né? Aí o Chico falou, pois não, né? Cumprimentou, o que você precisa e tudo mais. E aí ele comentou, não, Chico, eu vim aqui por causa da minha perna, porque eu tenho uma ferida na perna, né? Eu queria saber o que você poderia me ajudar. Ele olhou, peraí, procurou, e o centro já estava fechado. Ele falou, alguém me arruma um papel? Pediu, arrumaram um papel, um pedaço de papel de pão lá para ele. Ele encostou no portão do centro, escreveu. Falou, ó, vai lá, compra isso, passa que você vai ver, vai te ajudar. Aí ele ficou indignado, né? Ele achou que Chico fosse um charlatão, porque onde já se viu? Ele já tinha ido tudo quanto é médico. Aí Chico pede para ele, num papel de pão, escreve num papel de pão, um remédio homeopata de planta, passar na perna. Chegou em casa, amassou aquele papel e jogou fora. Ficou indignado, achou que Chico era puro fingimento. Mas aquela noite em particular, a perna doeu tanto, que ele resolveu voltar atrás. Foi lá no lixo, pegou o papel, levou lá na farmácia, comprou as indicações que Chico tinha feito ali para ele, passou na perna, em pouco tempo, não havia mais ferida alguma. E aí ele, para se redimir, né, dos pensamentos que ele teve, ele foi até Chico. Falou, olha, Chico, eu estou aqui para te agradecer, porque graças ao que você me indicou, medicamento que você me indicou, a minha perna sarou, eu não tenho mais nada na perna, né? Aí Chico olhou para ele muito humilde e falou assim, meu filho, o remédio é apenas um ponto de vista. Quem cura mesmo é Jesus. Então ele não trazia para si o mérito daquilo que ele fazia, pelo contrário, ele atribuía aos espíritos a capacidade, né, a cura de Jesus, né, ao poder que Jesus tinha de cura, a misericórdia divina, né, ao merecimento das pessoas. Ele nunca atribuía a si a ação que ele produzia, né, anímica ou não. Isso foram N situações, doações que ele recebia. Chico ganhava desde caneta até fazendas, carros. Ele ganhava muita coisa, porque as pessoas, em sinal de gratidão, doavam a ele, né? E não importava a renda, o nível social dessas pessoas. Tudo que ele recebia, ele agradecia e doava. E doava para instituições de caridade, para pessoas que necessitavam. Ele não permanecia consigo absolutamente nada do que ele recebia. Ele só permanecia consigo o seu provento, parte do seu provento, do trabalho que ele exerceu, né, durante muitos anos. E tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, que eu acho que a gente fala mais para frente. Aqui, ó. Em 1959 foi quando ele se mudou para Uberaba, em função do seu trabalho no Ministério da Agricultura, que ele trabalhou por muitos anos, e lá ele permaneceu, lá ele se instalou definitivamente, né? Então, Chico realmente colocava em prática a sua missão a todo momento. Ele acabava o trabalho todos os dias, no meio da madrugada, né? E aí ele ainda chegava em casa, ainda queria colocar bolo, cafezinho para as pessoas comer e tal, ia dormir às 5 horas da manhã para 6 horas estar de pé e começar tudo de novo, né?
era um grande homem. Em 28 de julho de 1971, Chico foi ao ar no programa Pinga Fogo, na TV Tupi. Isso foi um ponto, um marco muito grande para a doutrina espírita no Brasil. Por quê? Porque foi a oportunidade que Chico teve de levar a doutrina espírita para a grande massa, né? Nessa ocasião, muito interessante, muito bem narrado por Saulo Gomes, que era um jornalista que compunha a mesa, a bancada do Pinga Fogo. O que era o Pinga Fogo? Pinga Fogo era um programa de entrevista. Eles só entrevistavam grandes autoridades, presidentes, foi Juscelino Kubitschek, Fidel Castro foi entrevistado no Pinga Fogo. Eles só convidavam políticos, grandes pensadores, pessoas de extrema importância para o país, né, que eles consideravam de extrema importância para o país. E 3 anos antes desse momento, a audiência do Pinga Fogo estava muito baixa e o diretor pediu para que os jornalistas sugerissem nomes para que fossem convidados para participar do Pinga Fogo, né? E aí Saulo Gomes sugeriu, né, que fosse convidado Chico Xavier para essa ocasião. E aí ele foi, né, excomungado quase pelos diretores, né? O diretor comercial, onde já se viu, se a gente trouxer Chico Xavier para cá, a gente não vai ter mais nenhum anunciante. O outro diretor falou, mas você quer trazer um pai de santo aqui para o Pinga Fogo? Que absurdo! Foi totalmente rejeitada a proposta dele, mas ele não desistiu. Graças a Deus, ele não desistiu. Ele continuou tentando comer pelas beiradas, ele ia daqui, dali, e aí depois de um bom tempo ele conseguiu falar com o presidente da TV Tupi na época, conseguiu convencê-lo de levar Chico, e aí foi onde ele disse, eu quero que vocês convidem Chico Xavier para participar do Pinga Fogo. Então foi. E neste dia, as pessoas que acompanhavam Chico dizem que, especificamente nesse dia, ele passou o dia todo caminhando pelo jardim, caminhando e orando, caminhando, conversando com os espíritos e falando, né, e ouvindo. E aí no momento em que ele estava saindo de casa para ir para a entrevista, ele parou diante da imagem de Jesus que ele tinha na casa dele, chorou, beijou a imagem, pediu ajuda, porque de início, quando Saulo foi convidá-lo, ele não quis ir. Ele falava, meu filho, olha o tamanho dessa responsabilidade, não, eu não tenho condição para isso não, eu não tenho condição para isso. E aí ele falou, aí foi quando Saulo comentou com ele a respeito da opinião dos diretores, a opinião anterior dos diretores a respeito da ida dele ao Pinga Fogo. E aí ele fala, será? E ele pensa, né, mentalmente, ele pede orientação dos amigos espirituais, né? E aí ele fala, não, pode então falar para os seus amigos diretores lá que eu vou sim. E aí Chico vai para a entrevista no Pinga Fogo. O programa tinha duração de 1h30. O programa durou 3 horas. Porque o diretor estava no seu apartamento em Guarujá assistindo o programa pela televisão. E ele viu o tamanho, a desenvoltura de Chico em responder as perguntas, né? E assim, o quanto estava interessante tudo aquilo. E aí ele ligou na TV e falou, ó, dá mais meia hora para esse homem. Eu quero ele mais meia hora na TV. Eu quero ele mais meia hora. Eu quero ele mais meia hora. No total, 3 horas. Recorde, isso nunca tinha acontecido em nenhum programa de televisão no mundo. Uma pessoa entrevistada por temas variados, né? E aí, quando foi? Em 21 de dezembro do mesmo ano, ele foi convidado novamente a voltar no Pinga Fogo. E naquilo as pessoas já se prepararam, né, para a ida de Chico no Pinga Fogo. E aí neste programa ele teve a duração de 4 horas. Até hoje, em nenhum canal nunca foi registrado um programa com duração de 4 horas, com uma pessoa sendo sabatinada por perguntas de todo tipo, desde sexo, homossexualidade, aborto, vida após a morte, vida fora da terra, todo tipo de assunto. Chico respondeu com muita clareza, com muita destreza, com muita ênfase no que ele estava informando, né? Foi
identificada, eles falam, né, que a direção da TV precisou de pedir ajuda, apoio à polícia, porque nas redondezas do estúdio estava tudo parado, o trânsito, tudo parado. As pessoas próximas ao estúdio, que moravam próximas ao estúdio, queriam ir até o estúdio, queriam ir lá para acompanhar a entrevista pessoalmente, estar próximo de Chico, né? Ali fala que estima-se que cerca de 20 milhões de brasileiros assistiram o programa. Estima-se que 75% dos televisores da cidade de São Paulo estavam ligados na TV Tupi assistindo a entrevista dele, né? E após seu desencarne, em 2006, ele foi eleito o maior brasileiro da história pela revista Época. E em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos pela emissora do SBT, com mais de 1,3 milhões de votos. Ele competiu nessa ocasião aqui, o maior brasileiro de todos os tempos, com a Princesa Isabel e com Santos Dumont. Só para vocês entenderem o nível dos competidores, né, dessa eleição, né? Chico, ele era um homem muito simples, como eu falei a todo momento, mas também ele não fazia distinção de nada. Ele visitava presídios em Uberaba. Os presídios que ele visitava, ele não ia lá para pregar e levar o evangelho só para os presidiários, levar o que ele queria. Ele levava o que os presos pediam. Ele levava o cigarro, ele levava o que eles pediam. E aí ele foi muito criticado por isso. As pessoas falavam, onde já se viu, Chico, você alimentar o vício daquelas pessoas? E ele falava, meu filho, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para ser alguma coisa. E aí, quando as pessoas falavam tudo, vangloriavam ele, né? Ele falava assim, que bacana, que bonito que você está falando, mas eu não sou nada disso. Eu sou só a poeira que vocês fazem por aí, ele falava, né? E aí, teve uma ocasião que ele foi visitar o Carandiru, e aí ele queria abraçar todos os presos, inclusive os de alta periculosidade. E aí o diretor do presídio falou, Chico, não, a gente não tem condição para isso. Tá vendo todo mundo de fuzil ali em cima, ó? Se você for abraçar eles, a gente corre um grande risco de causar um motim, de causar uma rebelião aqui dentro, e a gente não quer isso. Ele falou assim, se acontecer de levar um tiro, a gente está aqui para isso, não é mesmo? Ele falava assim, né? E aí ele falava que ele não estava ali para abraçar alguns, ele estava ali para abraçar todos. E aí, o diretor explicando para ele como que era o presídio, como que funcionava, quantos presos tinha, não sei o quê. E aí ele mencionava assim, quantos nós somos mesmo? Enquanto nós somos, ele se incluía como um dos presos, né? Ele se igualava àqueles homens. Ele era muito bem-humorado, né? Chico era muito bem-humorado e ele levava tudo com muita leveza. Então tem um episódio muito interessante que ele mesmo narra no Pinga Fogo, que ele fala sobre uma turbulência que ele presenciou numa viagem que ele estava fazendo de avião, né? E ele estava morrendo de medo, e o comandante falou que eles estavam passando por uma turbulência e tudo mais. E aí ele pedindo, e todo mundo gritando, morrendo de medo, porque todo mundo acreditou que fosse morrer naquela ocasião, né? E ele gritando, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, valha-me Deus, me ajuda, amigos da espiritualidade, não sei o quê. 20 minutos depois, surge Emmanuel, lá no avião com muita calma. Pois não, Chico, ouvi, escutei o seu chamado, estou aqui, o que você precisa, né? E aí Chico fala, irmão, você não está vendo? Você não acredita que todos nós aqui corremos risco de vida? E aí Emmanuel olha para o lado, olha para o outro e fala, sim, acredito. Mas tantos outros também correm risco de vida, vocês também vocês não são privilegiados. Aí ele fala assim, então você acredita que nós podemos morrer? Então eu vou gritar, meu Deus, valha-me Deus, pelo menos eu quero morrer, eu tenho muita coisa para viver ainda, que não sei o quê. E aí, Emmanuel vira para ele e fala assim, então, já que você acredita que você vai morrer, então morra com educação. Não precisa ficar gritando, não precisa afligir as pessoas com o seu sofrimento, com a sua dor, não. Morra com educação, morra em silêncio, falou para ele, né? E aí ele conta isso com muito bom humor no Pinga Fogo. E uma outra determinada situação também muito interessante, que ele já estava muito doente, e aí ele pede para que chamem uma amiga que ele tinha, que morava em Belo Horizonte, e ela veio acompanhada de um outro amigo também.
Eliane e Geraldo, eles foram visitar o Chico, que ele estava muito doente já. E aí ele sentou na mesa, sentou na cadeira, na cama, que ele estava deitado para conversar, ela se sentou ali, ela se sentou à frente, e o Geraldo sentou junto com ele na cama. E aí ele contando do sofrimento que ele estava sentindo, do que ele estava passando e tudo mais. E aí ele levantou os pés assim, ficou com os pés erguidos na frente da Eliana e falou para ela, eu estou com... E ficou pensando a palavra, né? E aí Geraldo fala que na cabeça dele, na hora veio chulé, que ele ergueu o pé, né? Aí ele, estou com um inchaço nos pés. E falou, porque ia assim, não sei o que e tal, abaixou o pé, virou pro Geraldo e falou assim, olha aqui, Geraldo, preciso te dizer uma coisa. Em toda a minha vida, em todos esses anos, eu nunca tive chulé, hein? Falou pra ele, porque ele mentalmente escutou ele falando chulé, né? Então ele levava com muito bom humor toda essa disponibilidade da mediunidade que ele tinha, né? E ele transmitia só amor, transmitia toda a paz, e todos os momentos, em todas as oportunidades que ele tinha. Uma frase muito bonita de Chico é essa: sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos o que devemos ser e é difícil ser como é. Aceito o mundo e os homens como eles são e continuo eu mesmo. Então, olha o tamanho disso, ele entender, compreender o estágio de cada um, ele tinha essa compreensão, ele tinha esse entendimento, sabia do tamanho, da envergadura que ele tinha enquanto espírito, só que ele se colocava humilde, ele se colocava pequeno para estar próximos a nós. Muitas mães, quando se aproximavam da casa de Chico, caíam de joelhos no chão e iam andando de joelhos até ele. Ele se sentia incomodado de uma forma absurda, porque ele não via a grandiosidade daquilo que ele tinha, mas as pessoas viam. As comemorações, as doações de Natal dele chegavam a ter mais de 20 mil pessoas próximas a ele, sendo atendidas por ele e por todas as pessoas que trabalhavam junto a ele, né? Chico escreveu mais de 450 obras, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares, e todos esses recursos foram doados, os direitos autorais em cartório, para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10 mil cartas. Olha quanta consolação, olha quanto amor Chico doou de si e deu a oportunidade também de outros espíritos o fazer através dele, né? Então, é claro que em uma hora, eu quis me atentar durante essa palestra mais à grandiosidade dos fatos, das vivências que ele teve, mais do que a datas, porque datas, a gente tem essas informações registradas, mas todas essas vivências é sempre importante nós trazermos, porque foi um grande espírito enviado por Jesus, né, à Terra, para nos auxiliar, para vivenciar na prática mesmo o que traz a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, puro, né? Eu queria finalizar a palestra de hoje, quero finalizar a palestra de hoje com uma oração, se vocês me permitem, psicografada através de Chico, uma psicografia de Emmanuel, chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar condições, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros,
assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela que cumprir os desígnios aonde e como queiras, hoje, agora e sempre. Obrigada.